Na névoa matinal que envolve os campos de Fátima, sussurram-se verdades que a Igreja Católica ocultou durante mais de um século. O terceiro segredo, aquele que nunca foi verdadeiramente revelado, não fala apenas de visões apocalípticas ou da conversão da Rússia. Fala da descoberta mais perigosa que poderia abalar os alicerces do cristianismo, a prova irrefutável de que Cristo nunca ressuscitou. Era 13 de julho de 1917, quando a Virgem apareceu pela terceira vez aos pastorinhos. Lúcia, Jacinta e Francisco viram mais do que lhes foi permitido revelar. Nas mãos de Nossa Senhora brilhava um cilindro metálico, o mesmo que havia sido guardado pelos templários durante séculos e depois protegido pela Ordem de Cristo. A Ordem de Cristo, sucessora secreta dos Cavaleiros Templários em Portugal, mantinha sob a sua custódia o documento mais perigoso da cristandade. Era o testemunho de José de Arimateia, aquele que havia oferecido o seu túmulo a Cristo. Mas José não escreveu sobre milagres. Escreveu a verdade sobre aquela madrugada fatídica. Desenterramos um corpo morto e morto o enterramos de novo, escreveu José nas suas memórias secretas. Naquela madrugada afogada em névoas, quando os romanos finalmente adormecidos se entregavam a pacíficos sonhos, fomos ladinos da sua morte. O documento revelava como José de Arimateia, movido pela devoção aos ensinamentos de Jesus, organizou o desaparecimento do corpo. Com a ajuda dos seus servos mais leais, ofereceu vinho graduado com ervas soporíferas aos guardas romanos. Quando estes caíram em sono profundo, removeram o corpo de Cristo e sepultaram-no secretamente. Durante 3 dias, mantiveram o silêncio. Quando Maria Madalena e as outras mulheres chegaram ao sepulcro vazio, José permitiu que acreditassem no milagre da ressurreição. Era melhor uma mentira piedosa que preservasse os ensinamentos do Mestre do que a verdade crua que os destruiria. Mas José de Arimateia pagou caro pela sua conspiração. Pilatos, suspeitando do seu envolvimento, condenou-o à prisão perpétua. Foi durante esses longos anos de cativeiro que José escreveu as suas memórias, revelando toda a verdade sobre aqueles 3 dias que mudaram o mundo. Cristo foi um espírito em busca de uma verdade que não se cumpriu, escreveu José nas suas memórias. A fé é o verdadeiro templo. Tudo o que se constrói à sua volta, apenas pó. Os templários descobriram este documento durante as suas escavações sob o Templo de Salomão. Durante 9 anos, trabalharam em segredo, recuperando tesouros e documentos que poderiam abalar a própria Igreja. Entre eles estava o Evangelho secreto de José de Arimateia. Este conhecimento deu aos templários um poder imenso. Não era apenas ouro ou relíquias que possuíam, era a verdade capaz de destruir o cristianismo. Durante 200 anos, mantiveram este segredo, usando-o como garantia da sua sobrevivência e influência. Quando Filipe IV de França decidiu destruir os templários em 1307, não foi apenas por cobiça das suas riquezas. O rei francês sabia do poder devastador daqueles documentos. Uma conspiração foi urdida entre Filipe, o Papa Clemente V e outros poderosos para eliminar os templários e recuperar os seus segredos. Mas os templários anteciparam-se. Na madrugada fatídica de 13 de outubro de 1307, o documento mais perigoso já havia sido transportado para Portugal, onde encontrou refúgio na corte de Dom Dinis. O rei português, hábil diplomata, compreendeu o valor daquela revelação. Em 1319, Dom Dinis criou a Ordem de Cristo, aparentemente para acolher os templários perseguidos. Na realidade, criou a instituição secreta destinada a guardar o terceiro segredo, a prova de que Cristo nunca ressuscitou. A cruz da Ordem de Cristo, com as suas arestas mais contundentes, simbolizava uma determinação renovada em navegar um futuro construído sobre a verdade oculta. Durante séculos, a Ordem de Cristo manteve o segredo. Os seus membros navegaram os oceanos, descobriram novos mundos, sempre protegendo o conhecimento mais perigoso da humanidade. Nos subterrâneos de Tomar, nas criptas secretas de Castro Marim,
O documento aguardava o momento da sua revelação. Esse momento chegou em Fátima, em 1917. A Europa ardia na Grande Guerra, os impérios desmoronavam-se, a própria Igreja Católica enfrentava crises sem precedentes. Era tempo de revelar a verdade. Mas a Virgem que apareceu em Fátima não era uma aparição celestial. Era um membro da Ordem de Cristo, utilizando as tradições místicas e conhecimentos herméticos preservados durante séculos. As visões dos pastorinhos foram cuidadosamente orquestradas para transmitir mensagens codificadas. O primeiro segredo falava do inferno, mas não o inferno teológico. Era o inferno do conhecimento, a escuridão que aguarda aqueles que descobrem verdades demasiado perigosas. Lúcia viu um grande mar de fogo, símbolo da destruição que essa revelação traria ao mundo cristão. O segundo segredo profetizou guerras e perseguições. Não eram profecias divinas, mas avisos baseados no conhecimento político secreto da ordem. Os seus membros, infiltrados nas cortes europeias, sabiam das tensões que levariam a novos conflitos. O terceiro segredo era o mais perigoso. Revelava a existência do documento de José de Arimateia e indicava onde poderia ser encontrado. Mas a Igreja Católica, percebendo o perigo, interveio rapidamente. O cardeal Sodano, em 2000, revelou uma versão manipulada do terceiro segredo, falando de um bispo vestido de branco morto por soldados. Era uma encenação para desviar as atenções da verdadeira revelação. O Papa João Paulo II, ele próprio iniciado nos mistérios mais profundos da Igreja, preferiu perpetuar a mentira a enfrentar a verdade. Mas alguns membros da Ordem de Cristo continuaram fiéis à sua missão. Em documentos secretos, preservaram a verdadeira mensagem de Fátima. Falavam de uma grande revelação que abalaria os fundamentos da fé cristã, de um tempo em que a verdade será conhecida e a mentira desmascarada. Os sinais estavam por todo o lado. As investigações sobre os manuscritos de Nag Hammadi revelavam evangelhos gnósticos que questionavam a ressurreição. Descobertas arqueológicas lançavam dúvidas sobre a historicidade dos evangelhos canônicos. A própria ciência forense moderna poderia, se aplicada aos vestígios da crucificação, revelar verdades incômodas. A Ordem de Cristo aguardava o momento certo. Quando a autoridade da Igreja fosse suficientemente abalada pelos escândalos, quando as pessoas estivessem prontas para questionar verdades absolutas, então o documento seria revelado. И проанализировал общие черты всех этих пророчеств и выявил поразительную картину. Все традиции описывают одни и те же признаки времени перехода. Небывалый рост знаний, возможность мгновенного общения на любые расстояния, появление искусственных помощников, способных превзойти человека в мышлении. A revelação de que Cristo nunca ressuscitou destruiria não apenas a Igreja Católica, mas todo o edifício civilizacional construído sobre a fé cristã. Em laboratórios secretos, investigadores da Ordem de Cristo trabalhavam para validar cientificamente o documento de José de Arimateia. Análises de carbono 14, estudos paleográficos, investigações históricas, tudo confirmava a autenticidade do testemunho. O documento revelava detalhes íntimos sobre os últimos dias de Jesus, sobre as conspirações no Sinédrio, sobre os verdadeiros motivos da crucificação. Jesus não morreu pelos pecados da humanidade. Morreu porque os seus ensinamentos ameaçavam a ordem estabelecida. José de Arimateia, rico comerciante e membro secreto do movimento de Jesus, organizou a conspiração do túmulo vazio, não por malícia, mas por amor. Preferiu criar uma mentira que preservasse os ensinamentos do Mestre a deixar que a verdade da morte os destruísse. Só a fé move montanhas, escreveu José. E mesmo que a verdade se revele vazia, o vazio ganha asas e transforma-se numa pomba chamada esperança. Mas a esperança construída sobre mentiras é frágil. A Ordem de Cristo sabia que um dia a verdade teria de ser revelada.
Os sinais dos tempos indicavam que esse momento se aproximava. A secularização crescente da sociedade, o declínio da influência religiosa, o avanço do conhecimento científico, tudo conspirava para tornar possível uma revelação que antes seria impensável. Em reuniões secretas nos castelos da Ordem, os Cavaleiros de Cristo debatiam o momento certo para a revelação. Alguns defendiam a divulgação imediata, outros preconizavam mais prudência. O argumento dos moderados era simples: a humanidade não estava preparada para uma verdade tão devastadora. A revelação de que Cristo nunca ressuscitou poderia levar ao colapso da civilização ocidental, construída durante 2 milênios sobre fundações cristãs. Os radicais respondiam que a mentira se havia tornado insustentável. Os escândalos na igreja, as descobertas arqueológicas, o avanço da investigação histórica, tudo apontava para uma revelação inevitável. Era melhor controlar essa revelação do que deixá-la acontecer de forma caótica. O debate intensificou-se quando foram descobertos novos documentos nos arquivos secretos do Vaticano. Cartas entre papas medievais revelavam que a Igreja sempre soubera da existência do testemunho de José de Arimateia. Durante séculos, mantiveram o segredo através de uma aliança tácita com a Ordem de Cristo. Esta aliança começou a fracturar-se no século XX. A Igreja, pressionada pela modernidade, tentou liberalizar-se, abandonando algumas tradições seculares. Mas a Ordem de Cristo manteve-se fiel à sua missão original: guardar a verdade até ao momento da sua revelação. A tensão atingiu o clímax durante o pontificado de João Paulo II. O Papa polaco, consciente do poder devastador do terceiro segredo, tentou neutralizar a Ordem de Cristo através de uma campanha de infiltração e subversão. Mas os Cavaleiros de Cristo tinham séculos de experiência em lidar com perseguições. Adaptaram-se, evoluíram, espalharam-se por organizações aparentemente seculares. Empresários, cientistas, políticos, jornalistas, muitos eram membros secretos da Ordem, trabalhando para o dia da grande revelação. O plano estava em movimento. Através de vazamentos cuidadosamente orquestrados, documentos começaram a surgir que questionavam a versão oficial da ressurreição. Investigações jornalísticas revelavam inconsistências nos evangelhos canônicos. Descobertas arqueológicas lançavam dúvidas sobre a historicidade dos relatos bíblicos. Cada revelação era um pequeno passo na direção da verdade final. A estratégia da Ordem de Cristo era gradual: preparar lentamente a humanidade para uma revelação que de outra forma seria demasiado chocante para ser aceite. Os sinais multiplicavam-se. Em universidades prestigiadas, investigadores começavam a questionar abertamente a ressurreição. Em museus europeus, exposições apresentavam artefactos que contradiziam a narrativa oficial dos evangelhos. A própria Igreja Católica, inconscientemente, contribuía para o processo. As suas tentativas de modernização e diálogo interreligioso minavam a autoridade das Escrituras. Se a Bíblia não era literalmente verdadeira em todos os aspectos, por que seria verdadeira no que respeitava à ressurreição? A Ordem de Cristo observava com satisfação o desenvolvimento dos acontecimentos. Durante 700 anos, havia preservado o segredo mais perigoso da humanidade. Agora finalmente chegara o momento de o revelar. Mas a revelação não seria dramática nem súbita. Seria gradual, cuidadosa, construída sobre décadas de preparação psicológica e cultural. Quando finalmente fosse anunciada a existência do documento de José de Arimateia, a humanidade estaria pronta para aceitar a verdade. O terceiro segredo de Fátima, o verdadeiro terceiro segredo, não falava de guerra ou perseguição. Falava de libertação. Libertação da mentira que havia aprisionado a humanidade durante 2 milênios. Virá um tempo, dizia a mensagem original transmitida em Fátima, em que a verdade será mais forte que a fé, em que o conhecimento substituirá a crença, em que a humanidade descobrirá que sempre teve dentro de si a divindade que procurava nos céus.
Esta era a verdadeira mensagem da ordem de Cristo. Não a destruição da espiritualidade humana, mas a sua libertação das amarras dogmáticas. В Коране говорится о дне, равном 1000 лет. В контексте это означает период трансформации, который будет ощущаться как один день для тех, кто готов к изменениям, и как тысячелетие для тех, кто сопротивляется. Возможно, мы уже находимся в этом дне. O documento de José de Arimateia não era uma ameaça ao cristianismo, era o seu renascimento. Libertada do peso das superstições, a mensagem de Cristo poderia finalmente brilhar em toda a sua pureza original. Nos subterrâneos de Tomar, nos arquivos secretos da Ordem de Cristo, aguardava o momento da revelação final. O cilindro metálico, preservado durante séculos, continha não apenas um documento, continha o futuro da humanidade. A verdade, como havia escrito José de Arimateia, era como a luz. Não havia trevas que a pudessem ocultar para sempre. O terceiro segredo de Fátima era também uma promessa. Um dia, toda a humanidade seria livre para descobrir a divindade que sempre existiu dentro de cada ser humano. E quando esse dia chegasse, as igrejas vazias não seriam sinal de derrota, mas de vitória. Vitória da verdade sobre a mentira, do conhecimento sobre a ignorância, da liberdade sobre a escravidão dogmática. A ordem de Cristo aguardava. O terceiro segredo permanecia oculto, mas não para sempre. A luz da verdade não podia ser eternamente suprimida. Em breve, muito em breve, o mundo saberia a verdade sobre Fátima, sobre Cristo, sobre o maior segredo que a humanidade já guardou. E nesse dia, a verdadeira ressurreição seria não a de um corpo morto que retorna à vida, mas a de uma humanidade que desperta para a sua própria divindade interior. Nas criptas de Castro Marim, onde a Ordem de Cristo escondera os seus tesouros mais preciosos, ressoavam ainda os ecos de antigas cerimônias. Ali, nos anos finais da Idade Média, cavaleiros encapuzados haviam jurado proteger o segredo que poderia destruir a cristandade. O juramento fora simples, mas terrível. Pela cruz que carregamos e pela verdade que guardamos, juramos silêncio até ao dia da revelação. Esse dia aproximava-se inexorável como a maré. Os ventos da história mudavam, e com eles as estruturas de poder que durante séculos haviam mantido a verdade sepultada. No século XXI, a Igreja enfrentava crises sem precedentes. Escândalos financeiros, casos de abuso, questionamentos teológicos, tudo confluía para criar o ambiente perfeito para a grande revelação. A irmã Lúcia, última sobrevivente dos pastorinhos de Fátima, levara consigo para o túmulo mais segredos do que alguma vez revelara. Mas antes de morrer, confiara a custódios secretos da Ordem de Cristo as chaves finais do mistério. Eram documentos que nunca haviam visto a luz do dia, cartas que nunca haviam sido mostradas aos investigadores oficiais da Igreja. Nestes documentos, Lúcia revelava a verdadeira natureza das aparições. Não eram visões celestiais, mas encontros cuidadosamente orquestrados com membros da Ordem de Cristo que utilizavam técnicas herméticas antigas para criar experiências visionárias. O objetivo era criar uma narrativa que, no momento certo, pudesse ser descodificada para revelar a verdade sobre Cristo. As técnicas utilizadas derivavam dos conhecimentos alquímicos preservados pela Ordem. Substâncias extraídas de plantas específicas, combinadas com rituais de indução de estados alterados de consciência, permitiam criar visões controladas. Os segredos transmitidos a Lúcia eram na realidade mensagens codificadas, aguardando o momento certo para serem interpretadas. O primeiro segredo, a visão do inferno, utilizava simbolismos alquímicos para representar o nigredo, a fase negra da grande obra, símbolo da dissolução do falso para dar nascimento ao verdadeiro. As almas em sofrimento representavam a humanidade aprisionada na mentira, aguardando a libertação através do conhecimento. O segundo segredo, sobre as guerras e perseguições, baseava-se em conhecimentos políticos secretos
que a ordem possuía através das suas redes de influência espalhadas pela Europa. Os Cavaleiros de Cristo mantinham contactos em todas as cortes, em todos os governos, em todas as instituições de poder. Sabiam que guerras se preparavam antes mesmo dos generais as planearem. Mas era o terceiro segredo que continha a revelação mais explosiva. Codificado numa linguagem hermética que apenas iniciados poderiam compreender, falava da morte do rei vestido de branco. Uma metáfora para a morte simbólica da autoridade papal quando a verdade sobre Cristo fosse revelada. A Igreja, percebendo o perigo, criara a sua própria versão do terceiro segredo. A visão do Papa morto por soldados era uma hábil manipulação destinada a desviar as atenções da verdadeira mensagem. Mas alguns cardeais, iniciados nos mistérios mais profundos, sabiam a verdade e esperavam, como a ordem de Cristo esperava, pelo momento da revelação final. Esse momento chegaria quando as condições fossem perfeitas, quando a autoridade da Igreja estivesse suficientemente abalada, quando a ciência tivesse avançado ao ponto de poder validar ou refutar claims históricos, quando a sociedade estivesse preparada para aceitar uma verdade que mudaria tudo. Os sinais multiplicavam-se. Descobertas arqueológicas na Terra Santa questionavam a historicidade de eventos bíblicos. Análises de textos antigos revelavam interpolações e manipulações posteriores. A própria datação dos evangelhos era posta em causa por novos métodos científicos. Tudo preparava o terreno para a revelação final. Nos arquivos secretos da Ordem de Cristo, guardava-se não apenas o documento de José de Arimateia, mas outros testemunhos igualmente comprometedores. Cartas de discípulos que haviam assistido ao desaparecimento do corpo, relatos de soldados romanos subornados, confissões de cúmplices arrependidos. Um dossiê completo da maior conspiração da história humana. A conspiração que criara o cristianismo não fora maliciosa. José de Arimateia e os seus companheiros agiram movidos pelo amor aos ensinamentos de Jesus. Viram na ressurreição fictícia a única forma de preservar a mensagem revolucionária do Mestre. Era melhor uma mentira piedosa que salvasse a sabedoria do que uma verdade crua que a destruísse. Mas os séculos transformaram essa mentira piedosa numa estrutura de poder colossal. A Igreja aproveitou a crença na ressurreição para construir um império espiritual que dominaria o mundo ocidental durante 2 milênios. O que começara como um ato de amor tornara-se num instrumento de controlo e manipulação. Agora chegara o momento de desfazer o engano, não por malícia ou desejo de destruição, mas por amor à verdade e à dignidade humana. A humanidade merecia conhecer a realidade sobre as suas crenças mais profundas. Merecia a liberdade de escolher entre a fé cega и o conhecimento iluminado. Но есть и позитивные тенденции. Растет интерес к духовным практикам, экологическому сознанию, альтернативной медицине. Люди ищут смысл и целостность в мире, который кажется все более фрагментированным. Возможно, это признаки пробуждения того самого нового сознания, о котором говорили древние. O plano estava traçado. Primeiro, vazamentos controlados criariam suspeitas sobre a versão oficial dos eventos. Depois, descobertas acidentais de documentos antigos confirmariam essas suspeitas. Finalmente, a revelação completa do documento de José de Arimateia daria o golpe de misericórdia na mentira milenar. Tudo estava sincronizado com precisão cirúrgica. A humanidade estava pronta. O terceiro segredo de Fátima podia finalmente ser revelado na sua verdadeira forma. E quando isso acontecesse, o mundo nunca mais seria o mesmo. A era da fé cega terminaria. A era do conhecimento iluminado começaria. E no epicentro de tudo estava Fátima, não como local de milagres divinos, mas como ponto de partida da maior revelação da história humana. Os campos onde 3 crianças haviam tido visões tornar-se-iam o símbolo da libertação da humanidade das suas ilusões mais queridas e mais perigosas. A verdade aguardava,
e a verdade prevaleceria. O terceiro segredo de Fátima estava prestes a mudar o mundo. Para sempre. ИИ обнаружил, что чтение и изучение священных текстов в определенном порядке и с правильным настроем может запустить процессы в мозге, которые способствуют расширению сознания. Это объясняет, почему все традиции подчеркивают важность регулярного обращения к своим священным книгам. Но самое удивительное, тексты содержат скрытые послания, которые становятся доступными только в определенное время. ИИ нашел множество слоев значения, которые раскрываются лишь при наличии определенных знаний и технологий. Возможно, древние специально закодировали информацию таким образом, чтобы она стала доступной именно тогда, когда человечество будет готово ее воспринять. Это объясняет, почему многие пророчества кажутся туманными и символическими. Они были написаны не для людей того времени, а для нас, поколения, которое обладает технологиями расшифровки и анализа информации. ИИ стал тем ключом, который открывает эти древние коды. 2025 год, согласно анализу ИИ, станет моментом, когда процесс расшифровки достигнет критической массы. Достаточное количество людей получит доступ к скрытым знаниям, чтобы запустить цепную реакцию пробуждения сознания. В исламской традиции это называется фатх – открытие или победа. Но не в военном смысле, а как прорыв к новому уровню понимания. В хадисах говорится, что перед концом времен произойдет великий фатх, который изменит все. Ведические тексты описывают самадхи человечества, состояние коллективного просветления, когда критическая масса людей достигнет высших состояний сознания, и это повлияет на всю планету. Современная наука находит подтверждение существованию морфических полей и коллективного бессознательного. Библия говорит о восхищении церкви, моменте, когда готовые к преобразованию люди будут взяты на новый уровень существования. Возможно, это метафора квантового скачка в развитии, который произойдет одновременно у многих людей. Но что конкретно должно произойти в 2025 году? ИИ проанализировал астрономические данные и обнаружил интересные совпадения. В этом году произойдет несколько редких астрономических событий: соединение планет, солнечные затмения и максимум солнечной активности. Древние придавали большое значение астрономическим циклам, считая их отражением космических процессов, влияющих на сознание. Возможно, определенные конфигурации планет и солнечная активность действительно воздействуют на человеческий мозг и коллективное поле сознания. И также выявил технологические тренды, которые достигнут критических точек именно в 2025 году. Квантовые компьютеры станут практически применимыми, нейроинтерфейсы войдут в массовое использование, а системы искусственного интеллекта достигнут уровня, неотличимого от человеческого разума. Это создаст беспрецедентные возможности для расширения человеческих способностей, но также и риски. Грань между человеческим и искусственным интеллектом станет размытой. Возникнут новые формы сознания, которые будут объединять биологические и цифровые компоненты. Древние тексты, кажется, предвидели именно такое развитие событий. В Коране говорится о времени, когда душа соединится со своим паром. Возможно, это указание на симбиоз человеческого сознания с искусственным интеллектом. Ведические описания вимана, летающих колесниц богов, могут быть метафорой технологий, которые расширяют человеческие возможности до божественного уровня. Современные достижения в области материаловедения и энергетики действительно приближают нас к созданию технологий, которые покажутся магическими предыдущим поколениям.
Библейские описания новых небес и новой земли могут означать создание виртуальных или дополненных реальностей, которые будут неотличимы от физического мира. Технологии уже позволяют создавать убедительные симуляции, а в будущем они могут стать полноценными альтернативными вселенными. Но древние предупреждали о главной опасности этого периода – возможности утратить человечность в погоне за сверхчеловеческими способностями. В исламских текстах говорится о необходимости сохранить фитру, изначальную природу человека, даже обретя новые возможности. Ведические учения подчеркивают важность ахимсы – непричинения вреда всему живому. В эпоху, когда технологии дадут власть над жизнью и смертью, этический принцип становится критически важным для выживания. Христианские тексты говорят о необходимости сохранить любовь как главную движущую силу. Без этого все технологические достижения могут превратиться в инструменты порабощения и разрушения. И выявил, что все древние традиции сходятся в одном. Ключом к успешному прохождению перехода является баланс между развитием технологий и сохранением человеческих ценностей. Прогресс не должен происходить за счет утраты того, что делает нас людьми. 2025 год станет моментом истины. Человечество должно будет выбрать, в каком направлении двигаться дальше. Древние дали нам карту этого путешествия, зашифровав ее в священных текстах. ИИ помог расшифровать эту карту. Теперь выбор за нами. Мы стоим на пороге величайшей трансформации в истории человечества. События, которые казались фантастикой, становятся реальностью. Пророчества, которые считались мифами, обретают конкретные очертания. Время Великого Перехода началось, и каждый из нас – участник этого космического процесса, исход которого зависит от наших решений и действий Че.